para subir ao palco neste momento o coordenador de mesa, a doutora Nair Helena Serre-Ebling, que é médica fisiatra. E convido a doutora Maria Bernadette Rezende, médica neurologista infantil do HCSP, para subir ao palco e falar um pouquinho para a gente sobre abordagem clínica e terapeuta. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu tenho certeza que nós temos uma aula muito especial para assistir. Mas, em nome de todas as pessoas que estão aqui, algumas amigas que eu já encontrei, outras que ainda vou rever ao longo do dia, eu queria não só agradecer o convite de estar aqui, mas eu quero reconhecer que a Carla e o Fabiano realmente trouxeram o melhor que o Daniel teve. E eu quero, como eu costumo dizer para o pessoal com que eu converso, que nós que ficamos aqui no dia a dia dos pacientes, nós somos os soldados do dia a dia. Vocês hoje estão nos homenageando com os generais. Muito, muito obrigada. E agora vamos ouvir a doutora Maria Bernadette, neuropediatra do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a Carla e a todos que estão na organização deste evento e dizer que, para nós que estamos, digamos assim, já nos últimos 15 anos, com um trabalho longitudinal, acompanhando a evolução e as modificações da doença de distrofia de Duchenne, é muito rico podermos fazer um evento como este. Quando houve a proposta deste evento para a Carla, para o Fabiano, eu comentei com eles que aqui na região de São Carlos, Santa Gertrudes, nas proximidades de Campinas, nós temos um número importante de pacientes que frequentam o ambulatório do Hospital das Clínicas e também a minha clínica particular. E então a proposta era que nós pudéssemos trazer a nossa experiência que nós estamos acumulando ao longo destes 15 anos, poder trazer a equipe que vem junto, nós vimos juntos nesses anos, construindo essa nova realidade dessas crianças, podermos trazer essa nossa experiência, compartilhar com a experiência de vocês e podermos, ao longo deste evento, sentar com os diversos centros que atendem essas crianças, para que nós possamos juntos descobrir os pontos fortes, os pontos fracos que cada instituição tem, para que a gente possa criar planos de ação a partir deste evento, e isso cria, a partir desse momento, uma cultura, um programa de melhoria continuada, com capacitação, enfim, para que a gente possa, no perímetro dessas cidades que estão no entorno de Rio Claro, que a gente possa estabelecer metas que a gente vá cumprindo ao longo desses anos. Todos esses processos são processos construtivos, não surgem de um dia para o outro, são mudanças de cultura, são mudanças de condutas até, são novos paradigmas que nós vamos vencendo ao longo do tempo. E num evento como este, onde nós podemos reunir pais, profissionais, autoridades locais, nós possamos otimizar o que nós temos de legislação para estas cidades, para esses locais, e isso vai, com o tempo, somando forças. Nós vamos trazer aqui, neste evento, resultados que são resultados muito importantes. E o mais importante é que nós estamos com o cuidado, modificando a evolução clínica desta doença, que é a segunda doença mais frequente da infância, das doenças genéticas mais frequentes da infância, e que tem uma evolução clínica grave, que é a das doenças neurodegenerativas, a doença mais rapidamente progressiva, com um alto índice de mortalidade, limitando a vida dessas crianças antes de completarem a segunda década de vida.
Então, ao longo desses 15 anos, aliado a todo o conhecimento que a medicina tem nos proporcionado, nós já estamos modificando o curso clínico da doença. Temos dados muito ricos de duplicação de sobrevida dessas crianças, mas mais do que isso, uma melhoria significativa na qualidade de vida dos meninos e das famílias, né? Então, é um trabalho construtivo, é um trabalho que envolve muito conhecimento técnico, que envolve muita capacitação, atualização, mas que envolve o cuidado. Então, trabalhamos com humanidade, olhando para o indivíduo, não focando na doença do indivíduo. Então, esta mudança de olhar faz uma grande diferença para as famílias, principalmente, e para os meninos que hoje estão aí com 18, 20, 25 anos, casando, planejando serem pais, alguns já quase pais, e isso é muito importante, né? Ver o brilho nos olhos, a expectativa de vida e o planejamento futuro deles. Então, vamos lá. Pode passar. A distrofia muscular de Duchenne-Becker é uma doença genética ligada ao cromossoma X, na qual as crianças do sexo masculinos exclusivamente são afetados e as mães são portadoras. Então, a mãe não desenvolve a doença, mas as crianças, os meninos, desenvolvem a patologia. Ela está relacionada à deficiência da distrofina, que foi descrita na década de 80, 86, por Mônaco e Kunkel, e codificada no gene XP21.2, que foi descrito, codificado por Eric Hoffman no final da década de 80, em 88. Próximo. A incidência da distrofia de Duchenne, ela ocorre entre 1 para 3.500 a 1 para 2.300, dependendo das estatísticas, para meninos nascidos vivos. E o Becker, ele é menos comum, né? A incidência varia de 1 para 30 mil meninos nascidos. 60% dessas crianças são filhos de mães portadoras, né? E 40% são frutos de mutação nova. Então, a doença não existia naquela família, a partir daquele indivíduo, a doença sim começa a ter. A prevalência, quer dizer, o número de nascimentos ano é de 1 para 6 mil. Isso no Brasil está em torno de 600 crianças ano nascendo com a distrofia de Duchenne. Como eu disse, é uma doença ligada ao X, né, com qual nós temos uma mãe portadora com um pai normal, e para cada gravidez nós temos um risco de 25% de chance de nascer uma menina portadora, uma menina normal, 25% de chance de termos um menino normal e 25% de chance de termos um menino afetado. Quando nós consideramos uma gravidez masculina, o risco, obviamente, é de 50% de chance de ter um menino afetado e um menino normal. E vale dizer que a cada gestação esse risco é o mesmo. Uma mãe pode ter 4, 5 crianças afetadas, na próxima gestação ela continua correndo o mesmo risco. O fato de ter um filho não significa que a próxima ela não tem esse risco de novamente ter a doença. Próximo. Então, do ponto de vista clínico, a diferença entre distrofia muscular... obrigada, doutor Dácio. Ótimo. A distrofia muscular de Duchenne-Becker, a diferença clínica é exatamente em relação à benignidade que ocorre do Becker em relação à distrofia de Duchenne. As duas patologias ocorrem por alteração no mesmo gene, quer dizer, o gene que codifica a distrofina, porém, o que faz com que o Becker tenha uma evolução melhor do que o Duchenne é que no Becker existe a produção parcial da proteína distrofina nas fibras musculares e no Duchenne essa proteína não está presente. Então, clinicamente,
a fraqueza muscular, ela incide nos meninos a partir do 3º aninho de vida, né? No 80% das crianças, até essa idade, dos meninos, têm um desenvolvimento neuropsicomotor absolutamente normal. São meninos normais que correm, já andam desde 1 ano, 1 ano e meio de idade, e a partir dessa idade eles começam a ter sintomas clínicos como cair, são quedas mais frequentes, dificuldade progressiva de subir a escada, dificuldade progressiva de assumir a posição de pé a partir de sentado, né? E o Becker, essas fraquezas começam a partir dos 7 anos de idade. A evolução clínica, caracterizada por instalação precoce de retrações de membros inferiores, né, e membros superiores, é muito frequente, e esse é um dado que piora muito o prognóstico, a evolução motora desses meninos, que quando comparado com o Becker, esta evolução das deformidades, ela ocorre mais tardiamente e de uma forma menos intensa do que no Duchenne. As deformidades de coluna vertebral, são as cifoescolioses graves, elas incidem precocemente, de uma forma intensa no Duchenne, quando comparado com o Becker, que tem uma evolução menos intensa, com uma progressão mais lenta. A perda da marcha nas crianças portadoras de Duchenne, ela ocorre em torno de 8 a 12 anos de idade, enquanto que no Becker, ela ocorre a partir, em média, da 3ª década de vida. A cardiopatia, ela ocorre com frequência nas 2 patologias, sendo que no Duchenne, a fisiopatologia é decorrente da deposição de fibrose no ventrículo lateral esquerdo, na parede lateral, e favorecendo o mecanismo de morte súbita por arritmia. Vale lembrar que nos Duchennes, 40% das crianças é que evoluem com esse quadro de cardiopatia. 60% tem o coração mais preservado. O Becker já tem uma fisiopatologia cardíaca mais grave. 60% dos rapazes, dos pacientes, eles evoluem com uma miocardiopatia hipertrófica dilatada. E esse é um fator que piora muito o prognóstico desses pacientes. A sobrevida do Duchenne, como eu disse, pela história natural da doença, está limitada até a 2ª década de vida, e o Becker com uma sobrevida bem mais longa, com expectativa até a 6ª década de vida. Este quadro, volta por favor, este quadro é o quadro que é descrito, que nós temos descrito nos livros, textos, que correspondem à história natural da doença, que felizmente nós estamos modificando de uma forma muito importante. Então, hoje, nós já estamos aproximando, já estamos modificando a evolução do Duchenne nos aspectos mais importantes, principalmente em relação às deformidades de membros e de coluna, em relação à cardiopatia e principalmente em relação à sobrevida. Então, hoje, nós estamos modificando clinicamente o Duchenne, aproximando com a evolução clínica do Becker. O próximo. Então, dá um duplo clique, por favor, neste aqui. Aqui é uma evolução, volta, por favor. É um dado, isso, na setinha, isso. Então, este é um dado clínico importante, que é a marcha anserina, em que as crianças andam com a base alargada, tendendo a andar na pontinha dos pés, com uma lordose compensatória, favorecendo o andar considerado um andar anserino dessas crianças, devido à fraqueza proximal, favorecendo uma báscula de bacia. O outro, e esse é o sinal clínico clássico de Gowers, que mostra, em função da fraqueza proximal de membros inferiores e tronco, essa dificuldade do menino levantar, necessitando de apoiar, de escalar os membros inferiores para assumir a posição de pé. O próximo.
A distrofina, que está presente no músculo esquelético, ela também tem expressão em outros tecidos, como o sistema nervoso central, né, cuja fisiopatologia ainda não está muito bem definida, mas fato é que nós temos, na população de distrofia de Duchenne, 1/3 desses meninos, eles têm deficiência mental que varia de leve a moderada, alguns poucos casos mais grave. 1/3 deles tem um quadro de déficit de atenção, portanto, com um impacto importante no aprendizado, e 1/3 são crianças com intelecto normal. Vale dizer que esses pacientes, à medida que eles evoluem, que eles envelhecem, que eles crescem, aqueles que têm inteligência normal, eles não evoluem com processo de demenciação. Então, se o indivíduo nasceu com uma deficiência mental, ele tem a deficiência mental. Se ele nasceu com intelecto normal, ele permanece com a inteligência normal. O próximo. Então, no miocárdio, a gente já havia dito, né? Existe uma expressão da distrofina no miocárdio, favorecendo, então, no Duchenne, a deposição de fibrose, que ocorre, como eu disse, em 40% dos casos, e no Becker, em função de uma miocardiopatia hipertrófica dilatada, em 60% dos casos. Esse slide é exatamente para nós entendermos o que é essa distrofina, aonde ela está. Aqui nós temos um exemplo clássico de um músculo, né, que é quem dá a estabilidade, a movimentação do esqueleto ósseo. Esse aqui é um esquema mostrando um fragmento pequenininho que a gente consegue obter numa biópsia muscular, mostrando a disposição das miofibrilas, das células que compõem o músculo. Essa é uma foto de biópsia muscular que nós podemos ver que a citoarquitetura do músculo, ela é composta por essa justaposição, por essa união das fibras, e é exatamente esse tecido equilibrado, com esse mosaico preservado, é que garante a força muscular. A distrofina é uma proteína que está presente nas membranas que envolvem essas miofibrilas. Então, esse aqui é um exemplo da biópsia muscular da imunomarcação da distrofina. Então, na ausência ou na presença parcial dessa proteína, nós vamos... antes disso, pode ir passando, por favor. A proteína distrofina, ela tem... Pode ir passando... Ela tem uma função de unir as miofibrilas contráteis, que são normais no músculo dessas crianças, que são exatamente as proteínas que favorecem a contração do músculo. E estas proteínas que são normais, elas, pode ir passando, elas estão unidas, ligadas à membrana da célula, pela proteína distrofina. Pode ir passando todos. Essa proteína, então, ela faz exatamente o ancoramento das miofibrilas, que tem a função contrátil do músculo, com o sistema da membrana muscular, que vai ligar esta membrana, essas células, com o meio extracelular, dando a sustentação das fibras. Então, pode ir passando. A ausência dessa proteína vai fazer com que haja uma perda, pode ir passando, do equilíbrio dessa membrana, favorecendo a ruptura das fibras a cada contração dessas miofibrilas. Normalmente, a proteína distrofina, ela funciona como uma alavanca. Então, a cada contração da fibra muscular, essa alavanca vai acomodar e seria contrair, descontrair, também a membrana, juntamente com o mecanismo de contração e descontração das miofibrilas. Então, a perda, a ausência desta proteína vai favorecer essa anarquia do tecido muscular, que tem como produto final, a cada morte, a cada ruptura dessas miofibrilas, há um desencadeamento de uma reação inflamatória, enfim, que tem como produto final a deposição de fibrose neste tecido, anarquizando, favorecendo a perda desse conjunto e, portanto, à medida que esse processo de deposição de fibrose vai progredindo, a fraqueza muscular também progride. O próximo.
Então, para fazermos o diagnóstico de distrofia de Duchenne-Becker, a partir dos dados clínicos, da evolução clínica e familiar desta criança, nós temos o marcador principal, que é o mais simples e o mais fácil de ser obtido, que é a enzima muscular, o CPK, que nas crianças, nos meninos, ela já está aumentada desde o nascimento. Então, nós temos aumentos que podem chegar a 300 vezes o valor de referência desse exame. E esse pico de aumento máximo ocorre em torno de 1 a 2 anos, que é o período que precede o início dos sintomas clínicos. Vale dizer ainda que é a única circunstância clínica na medicina que nós temos um indivíduo absolutamente normal e que tem índices de CPKs tão elevados. Em qualquer outra circunstância médica, clínica, índices de CPK obrigatoriamente implicam em algum sintoma clínico. Com essa intensidade, normalmente, isso a gente pode observar em pacientes de UTI, pacientes muito instáveis, pacientes graves. Então, este é um marcador importante. Pediatras, ao deparar com os sintomas de crianças caindo, né, tendo a evidência de alguma enzima muscular aumentada, tanto o CPK, o TGO, o TGP, as transaminases, obrigatoriamente tem que pensar nessa doença e referenciar para neurologista, enfim, para a gente poder avaliar e fazer o diagnóstico e começar o tratamento. Uma vez, então, detectado o CPK aumentado, nós fazemos os estudos através do estudo genético, no qual, com os métodos que nós temos hoje, nós já conseguimos, aqui no Brasil, detectar de uma forma corriqueira, né, no cotidiano, os pacientes que têm como alteração genética as deleções e as duplicações no gene da distrofina. Então, hoje, através do DNA, nós conseguimos fazer cotidianamente o diagnóstico de 70% das crianças. As crianças que têm como alteração básica a mutação de ponto no DNA da distrofina, que equivale a 30%, no Brasil, essa fração nós ainda biopsiamos para fazer o diagnóstico. Fora daqui, de uma forma cotidiana, nos Estados Unidos, por exemplo, este método, a possibilidade de estudo da mutação de ponto, já é feito rotineiramente, portanto, não é necessário fazermos a biópsia. A biópsia, então, nós fazemos nessa pequena parcela de 30%, onde nós vamos evidenciar a ausência da proteína, portanto, confirmando a hipótese de Duchenne, ou a presença parcial, confirmando a hipótese de Becker. 80% das mães portadoras, elas também têm uma alteração da enzima CPK, não nessa monta, em média de 2 até 3 vezes o valor de referência, e vale lembrar que as mães não evoluem com sintoma de fraqueza muscular. Elas podem sim, 60% das mães portadoras evoluir com a miocardiopatia, né? Portanto, elas têm fatores de risco para o comprometimento cardíaco, mas do ponto de vista clínico, elas não têm sintomas. Algumas podem ter fadiga, né? E, em raríssimos casos, um pouco de fraquezas proximais, lembrando um quadro de distrofia de cinturas. E esses quadros, quando nós, às vezes, necessitamos biopsiá-las, elas têm um padrão mosaico da distrofina, né, semelhante ao que ocorre com o Becker. É possível fazer o diagnóstico pré-natal, né, no período pré-natal, em torno da 12ª semana gestacional, no qual, através da análise dos vírus coriônicos, quando já existe uma criança comprometida na família, nós conseguimos fazer esta análise. Esta não é uma prática corriqueira. No Brasil, nós não temos legislação em relação a fazer a interrupção da gestação, né? E o que nós realmente preconizamos é exatamente a orientação genética, né? E não o diagnóstico pré-natal. Temos uma série de questões éticas, enfim, individuais, religiosas, que têm que ser muito bem contempladas. Então, a nossa função enquanto médicos, enquanto profissionais, é exatamente
orientar, né, quanto ao risco de recorrência e aí as famílias fazerem a programação, o planejamento familiar. Próxima. O próximo. Então, aqui na biópsia muscular a gente observa isso. Esse aqui é um padrão normal da distrofina. O Duchenne nós não temos marcação da proteína nas fibras e no Becker nós temos de uma forma heterogênea. E no Western blot nós observamos que no Duchenne não existe a proteína quando comparado com o controle normal e no Becker nós temos uma proteína de menor peso molecular quando comparado com a proteína normal. Próximo. Então, em relação à evolução da doença, essa doença foi descrita em 1860 por Duchenne, com a descrição daquela história que eu apresentei com os sintomas característicos da história natural da doença. A partir da década de 80, com o conhecimento da fisiopatologia, que seria a identificação da proteína mais a codificação do gene, né, uma série de propostas terapêuticas começaram a surgir, dentre elas a corticoterapia. Então, uma série de estudos, a partir da década de 90, começaram a ser feitas. Inicialmente, a corticoterapia tinha como foco postergar, ganhar um tempo na marcha, mas progressivamente nós observamos que mais do que a marcha, o grande benefício da corticoterapia estava no processo de fisiopatologia, na melhoria dos riscos de vida dessas crianças. Então, ela é mais eficaz no coração, no processo respiratório, no controle de tronco, do que propriamente dito como evitar a perda da marcha. Nós temos sim conseguido ganhar um tempo na marcha, mas na grande maioria das crianças, essa etapa a gente ainda não conseguiu vencer com a corticoterapia. Então, a partir da década de 2006, com o consenso internacional, a corticoterapia é o tratamento indicado para a distrofia de Duchenne. Não compete mais, a partir dessa década, com todas as evidências que nós temos, questionar se vale a pena ou não. É uma proposta não, é o tratamento que tem que ser feito e é importantíssimo que toda a classe médica, a classe, enfim, da saúde, saiba referenciar essa criança para uma equipe, enfim, para um profissional que tenha know-how, enfim, que tenha habilidade nesses tratamentos. E a partir desse divisor de águas, nós estamos caminhando para um futuro com novas tecnologias de tratamento que com certeza irão somar aos bons efeitos que a corticoterapia já trouxe até o momento. O próximo. Então, o tratamento é um tratamento global. Não se pode abordar uma doença dessa simplesmente focando na doença. O sucesso do tratamento, ele vem com a abordagem terapêutica correta, com a corticoterapia, com a cardioproteção, que a doutora Vera vai comentar, o trabalho da reabilitação, que é muito importante, a reabilitação motora, respiratória, a hidroterapia e a abordagem desse indivíduo e dessa família como um todo. Esse ser humano, ele tem que estar bem consigo, a família tem que estar equilibrada, os cuidadores têm que estar com uma saúde boa para poder cuidar e ajudar essa pessoa a ser uma pessoa feliz, integrada na sociedade, e isso é que faz a diferença no tratamento. Próximo. Bom, dentro da nossa experiência no Hospital das Clínicas, nós temos um ambulatório ao longo desses anos que acabou se transformando num serviço de referência nacional mesmo. Mas na nossa casuística do hospital, nós temos 75% da nossa população é do estado de São Paulo, sendo 25% da cidade de São Paulo, 50% do estado de São Paulo. E os outros 25% vêm das outras regiões do Brasil e até alguns pacientes da América Latina. O próximo. Então, ao longo desses anos, desde 1997, quando nós instituímos esse ambulatório, esse protocolo no Hospital das Clínicas, nós estamos hoje com uma casuística esse número já está um pouquinho defasado, de 438 pacientes com mais de um ano de tratamento, né? Nós usamos 2 esquemas de anticorticóide com deflazacort e com a prednisolona, e os efeitos colaterais que
evento que sempre ocorre em relação à corticoterapia, vale dizer que eles são 100% contornáveis, previsíveis e administráveis. Nenhum paciente nosso nós tiramos do protocolo em função de efeitos colaterais do corticoide. Então, esse manejo adequado, ele conta com várias contribuições. A próxima, que nos permite, através de uma equipe, de uma atuação inter e multidisciplinar, nos permitiu até esse momento termos ganhos muito interessantes, que nós temos muito orgulho em apresentá-los. Nós temos hoje, na nossa casuística, nesse período de 97 a 2012, somente em torno de 30% das crianças, dos pacientes com mais de 18 anos, necessitam de ventilação não invasiva. E isso é um dado rico, porque nesta faixa etária, pela história natural da doença, 100% deles já estariam necessitando de suporte ventilatório. O ganho de marcha, em média, nós tivemos com as crianças, nós temos em torno de 60% das crianças deambuladoras com mais de 10 anos, 45% das crianças com mais de 13 anos continuam deambulando, e temos um número que eu acredito que hoje, com a turminha pequenininha que a gente começou desde cedo, vai aumentando. 5% da nossa população acima de 17 anos, esses meninos continuam deambulando. Isso é um ganho muito importante e são dados compatíveis com os centros do primeiro mundo, com outros dados da literatura. E esse é um dado riquíssimo que nós observamos, que 100% dos nossos pacientes com abordagem correta, com tratamento correto, não evoluíram com a cifoescoliose grave. Esse é um dado muito importante. O próximo. Então, todos esses dados, eles são fruto de uma rede que nós vimos ao longo desses 15 anos, montando, construindo, para que cada especialista, cada área de atuação possa contribuir para o sucesso que nós vemos construindo. O próximo. Então, aqui tem um exemplo de 2 menininhos. Este é um rapazinho que já está com 12 anos de idade, há 6 anos usando corticoide. Nós podemos observar a não progressão das retrações distais de membros inferiores, né, de membros superiores, quando comparado com um menininho de 10 anos de idade, já com as retrações bem importantes, com essa hipertrofia importante de panturrilhas, né, com acentuação de lordose. Esse menino, com este padrão clínico, é um estágio pré-perda de marcha. Então, este é um dos meus meninos que estão hoje acima de 20 anos deambuladores. Então, a gente pode observar que são cuidados muito importantes. E eles têm uma dinâmica diferente dos outros pacientes que têm outros tipos de alterações físicas, como, por exemplo, a paralisia cerebral. Então, esses são dados que a gente vai discutir ao longo desse seminário. O próximo. Aqui é um dos meus pacientes, hoje está com 23 anos. Esse rapaz é de uma família muito grande. Ele realmente tem um sobrepeso, mas a gente pode observar um rapaz que tem uma coluna adequada, está com a cadeira super bem adaptada, ele não tem retrações, é um menino que já concluiu a faculdade, é um pequeno empresário da região de Jundiaí, e é um menino que está construindo a vida dele, né? Então, esses dados é o que a gente, hoje, nós almejamos. E em breve, nós estamos cada vez almejando mais, mas esses são ganhos muito importantes. O próximo. Então, hoje, como eu já havia dito, nós estamos, felizmente, já conseguimos modificar a história natural da doença. Então, a fraqueza, obviamente, ela continua iniciando em torno dos 3 aninhos de idade, mas nós ganhamos, em média, no mínimo 5 anos de permanência dessa marcha. E quanto mais movimento nós garantimos a essas crianças, melhor é a evolução deles. A sobrevida, que pela história natural da doença descrita por Duchenne, que era até a 2ª década de vida, na expectativa de vida dele já está da 4ª década de vida ou mais. A mortalidade, que antes era uma mortalidade
provocada por alterações cardiorrespiratórias, associado principalmente à cifoescoliose. Eram crianças que permaneciam no leito por muito tempo, com qualidade de vida e também com uma qualidade de morte muito ruim. Nós conseguimos escrever, modificar esse capítulo. E hoje nós sabemos, com a sobrevida das crianças, com todos os estudos, que o verdadeiro mecanismo de morte dessas crianças é a cardiopatia. Daí a importância da abordagem correta da cardiologia. O próximo. Então, esse daqui é um slide mostrando exatamente isso, que essa abordagem conjunta do biopsicossocial, que é o conceito básico da Organização Mundial de Saúde, quanto ao conceito de saúde, que é um bem-estar biopsicossocial, ao abordarmos qualquer doença, mas principalmente uma doença dessa categoria, nós não podemos focar só na doença, ou só na questão psicológica, enfim. A abordagem ela é ampla. O próximo. E isso vem corroborando com os novos conceitos de cuidados paliativos que a Organização Mundial de Saúde vem cada vez incidindo, instalando mais, que surgiu com a abordagem, com o ganho da sobrevida de pacientes oncológicos, e que nós estamos estendendo para pacientes com doenças neurodegenerativas também. Então, é direito de um paciente, ao termo um diagnóstico de uma doença, por exemplo, a distrofia de Duchenne, nós temos como objetivo, ao abordarmos esse paciente, proporcionar uma melhor qualidade de vida a ele e à sua família. É importante que esse paciente tenha garantido o seu direito à liberdade, à dignidade, à integridade física, a estar informado sobre o que está acontecendo com ele, as perspectivas, o que ele pode fazer. Ele é o maior colaborador dele mesmo, né? E o direito de receber um tratamento adequado e de não sofrer. Isso vale para qualquer doença, e para esses meninos não é diferente. A próxima. Com esses cuidados, nós vamos assegurar ao paciente a assistência permanente à reabilitação. Doente neuromuscular não pode ter o seu tratamento interrompido periodicamente. Quanto mais velho, maior a necessidade de abordagem, né? O bem-estar físico, psíquico e espiritual, assegurar a esses pacientes condições que os capacitem, os estimulem a viver sua vida de forma útil, produtiva e plena, identificar complicações e dar suporte a essa família. E os cuidados paliativos, eles são aplicáveis desde os primeiros sintomas e concomitantemente à evolução da doença, em associação às terapias que prolongam a vida do paciente com qualidade, né? Prevenção e controle de dor, e proporcionar qualidade também de morte a esse paciente. Não tem que sofrer, a gente tem que ajudar a entender e dar a ele todo o suporte que ele precisa. O próximo. E aqui, eu e o doutor Adilson, essa foi uma citação que nós colocamos num capítulo de livro que nós escrevemos, que o convívio com essa doença nos sensibiliza muito e nos faz agradecer a cada dia a oportunidade de poder tratá-los e poder aprender com eles. Nada desse conhecimento, nenhum deste conhecimento seria possível, nenhum destes resultados, se nós não tivéssemos a confiança, o apoio dessas famílias. Eu gosto de dizer sempre que no meu ambulatório, no nosso ambulatório, o nosso índice de absenteísmo é em torno de 0. O abandono de tratamento dessas crianças é tão pequeno quanto. Então, eles têm um compromisso, uma vontade de viver, um brilho nos olhos fantástico. E isso nos motiva, e é exatamente esse processo que tem nos favorecido ter cada vez resultados melhores. Eu não tenho dúvida que os próximos 10 anos os resultados serão infinitamente melhores. O próximo. Aqui é a equipe que nós temos lá no Hospital das Clínicas, são os meus grandes colaboradores, e nós ficamos todas as terças-feiras de meio-dia até 9, 10, 11 horas da noite, enquanto for necessário, atendendo esses pacientes. E o próximo, e eu gosto sempre de encerrar essa palestra dizendo que o sol nasce todos os dias, né? E é muito importante nós vivermos
conseguirmos, tentarmos viver um dia a cada dia, né? Não ficarmos só focando no que pode vir a acontecer, porque a gente esquece de viver o dia de hoje. O sol, ele vai nascer hoje, ele vai nascer amanhã, ele vai se pôr hoje à tarde, mas ele vai nascer amanhã. E com esse nascimento dos dias, do sol, nós vamos ativando, vamos cada vez acendendo mais as nossas forças para continuarmos o trabalho e também ajudarmos essas crianças a a vida deles, que realmente eles estão escrevendo um novo capítulo para essa patologia. Bom, eu queria agradecer e era exatamente isso que a gente ia colocar. Alô? Muito obrigada, doutora Maria Bernadette. Muito boa essa revisão, realmente. Eu queria saber se existe alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, que nós temos um tempinho ainda, podemos aproveitar todo esse conhecimento que está aqui pertinho. Posso fazer uma pergunta? Quantos médicos tem aqui na nossa plateia? Vocês são pediatras? Pediatras, ótimo. Fisioterapeutas? Opa, essa população é muito boa. Alunos, assim, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, olha que bom, fonoaudiólogos. Oh, nossa, você é a pessoa mais querida, sabia? Eu amo você, estou à caça de fono para trabalhar, muito bom. Psicólogos, temos aqui, ótimo. Pacientes, pais de pacientes, muito bom, olha, eu estou muito feliz, assim, de ver, Carlinha, parabéns. Assim, estudante de medicina, estudante de fisioterapia, pessoal da graduação, muito bom. Olha, você realmente conseguiu o que a gente queria, que é exatamente mobilizar quem faz a atenção a esses pacientes, né? Fantástico, muito bom. Educadores, fantástico, tem a Kátia aqui, isso, fantástico, muito bom. Excelente, muito, muito bom. Enfim, nessas próximas palestras, agora virão a doutora Vera e o doutor Gustavo, e eles vão trazer a abordagem deles. E é importante, nós vamos fazer, a partir de agora, palestras interativas. É fantástico que a população de ouvintes, enfim, da plateia, sejam população técnica, que essas discussões serão muito ricas. Diga, William. Tem escutado falar da questão do gênero, principalmente em meninos, que são apresentados 25%, 50%, Na verdade, é o seguinte, a doença, ela ocorre em meninos, eles são os afetados. As mulheres são portadoras. Então, assim, a doença, ela realmente incide em meninos. Somente os homens evoluem com a doença. As mulheres transmitem o gene e algumas, nas mulheres, elas não têm o sintoma, com exceção do coração. E algumas podem ter um sintoma em torno, principalmente de fadiga e muito raramente fraqueza, simulando a distrofia de cinturas, como acontece, por exemplo, com o pastor, né? Diga. Uma família, ele pode ter um portador de Duchenne e um Becker, mesmo com a mãe, ou mesmo com genes diferentes? Não. Naquela linhagem, vindo da mesma mãe, ela vai transmitir a mutação ou de Duchenne ou a alteração compatível com o Becker. Mas pelo mesmo defeito genético, que existe uma diferença entre o que ocorre, o defeito genético do Duchenne, que você tem uma interrupção da leitura do RNA mensageiro, né, da fita de DNA, e do Becker, que você consegue, em função da posição em que ocorre esta deleção ou essa mutação, você consegue fazer com que haja
a leitura dessa proteína. Amanhã, na palestra de amanhã, eu vou trazer os estudos clínicos dos novos tratamentos, exatamente explicando essa diferença aí entre o Duchenne e o Becker. Mas realmente não, você tem uma mutação que aquela mulher vai estar transmitindo. A mutação, por exemplo, se ela tem uma mutação, vou te dar um exemplo, do 50, ela vai transmitir a mutação do 50, e aí ela vai ter um Duchenne, né? Então, isso sim. Diga. Não, o do pastor Clóvis, ele tem uma forma de distrofia muscular de cinturas. Existem 3 categorias de distrofias musculares progressivas. Então, você tem o Duchenne, que é a forma mais grave, você tem o Becker e tem uma categoria das distrofias de cinturas. Quando eu mostrei aquele slide com o esquemático da membrana, você viu que tem várias proteínas que vão compondo a membrana. A ausência de cada uma daquelas proteínas determina um subtipo de cinturas. Então, o Duchenne e o Becker é específico da distrofina, né? E os outros, a ausência das outras proteínas que compõem a membrana, compõe um vasto número, assim, uma gama grande de tipos clínicos, né, de distrofia de cinturas. Hoje, para vocês terem uma ideia, aquele modelo que eu trouxe é um modelo de 2005. Ele já está muito defasado, já tem muito mais proteínas menores sendo descritas, né? E a cada evolução, a cada surgimento de uma nova proteína, nós vamos podendo classificar esse grande grupo das distrofias de cinturas, que tem os sintomas que o pastor apresenta, podendo dessa forma reclassificar. Mas, assim, nós temos 3 padrões de distrofia musculares progressivas, então. É o Duchenne, que é a forma completa, né, da distrofinopatia, o Becker, que é a forma intermediária ou parcial da distrofinopatia, e um grande grupo de cinturas. Pode ser alteração das alfa-sarcoglicanas, enfim, cada uma daquelas pequenas proteínas determina um subtipo de cinturas. Com relação à aprendizagem, nós temos um caso na nossa escola que ele é muito... nós temos um caso na nossa escola, ele é muito esperto oralmente, mas na questão da aprendizagem, não aprendeu a ler, escreve palavras simples com muita dificuldade. Até aquilo que o pastor falou a respeito do Google, eu estive pesquisando e li. Eu acho que não deve proceder diante daquilo que você falou, que eles teriam uma média menor, pontos de QI, decorrentes da doença, mas pelo que você disse, que eu entendi, a criança que tem, que não, no caso, se ele for um deficiente intelectual, ele vai ter esse problema, senão ele vai evoluir. Então, essa parte com relação à aprendizagem não tem a ver, então, com a distrofia. Então, tem 1/3 deles que tem uma alteração, por exemplo, envolvendo déficit de atenção, que repercute no aprendizado. Nos últimos anos, tem surgido uma série de trabalhos experimentais que determinam a presença de distrofina em áreas importantes, no próprio complexo da atenção, envolvendo lobo temporal, cerebelo, né, no próprio córtex motor, né? E isso tem nos permitido fazer correlação em relação à dinâmica dessas crianças em relação ao aprendizado. Então, com certeza, nós temos desse 1/3 de crianças com déficit de atenção, com dificuldade escolar, um grupinho que provavelmente deve ser disléxico, porque a gente está começando uns estudos agora para essa linha. Nós temos um grupo, por exemplo, muito dessas crianças, como o processo deles é um processo muito, muito amplo,
E essas crianças, elas têm embora elas tenham ainda com 5, 6, 7 aninhos de idade, elas têm uma força muscular muito boa de membros, elas estão muito ativas andando, eles têm uma fadiga muito grande de membros superiores. E, embora eles estejam muito bem, no mesmo tempo que iniciam as retrações de membros inferiores, também já começam subclinicamente a surgir as retrações de membros superiores. Então, o que a gente muitas vezes observa no início da vida deles é ainda uma inadequação metodológica, até por uma inadequação mesmo em relação a como poupar essa criança, como abordar essa criança na questão da coordenação motora. E, então, assim, hoje nós temos várias vertentes que explicam esse 1/3 específico que você citou. Então, existem, sim, bases anatômicas, né, que justificam alguns déficits específicos de atenção. Existe uma questão maior, que seria envolvendo a coordenação motora, principalmente em função da fadiga. A Kátia vai abordar bem isso na palestra dela. E tem aquele 1/3 de crianças que vão muito bem, obrigada, que não tem problema. E a gente começa a ter essa baixa, ou melhor, essa observação em relação a uma dificuldade de resposta deles em torno de 7, 8 anos de idade, que é quando a gente eles realmente começam a ter um pouco mais de dificuldade. Mas essas alterações nesse grupinho acontecem sim em função da distrofia, né? Doutora, aqui, ó, do lado daqui. Aí onde? Aqui, em função pegando o gancho aí dessa fadiga, e até quanto é viável a gente estimular isso? Simular como assim? Essa estimulação na parte de cognição. Eu sou educadora. Estimulação. Eu sou educadora também. E assim, eu vejo nesse paciente, ele tem essa fadiga, como você está dizendo, nos membros superiores. E até quando isso é viável, essa estimulação? Certo. Você sabe que assim... Essa cobrança, talvez, inclusive, ele quer muito essa alfabetização. Não, eles querem mesmo. O que a gente tem trabalhado muito, todos, né, de uma forma, digamos assim, didaticamente correta, todos esses pacientes, nós fazemos uma avaliação conjunta com a neuropsicologia. Então, é sempre feita para a gente tentar trabalhar uma reabilitação cognitiva nessas crianças quando eles têm uma alteração. Então, o que nós temos junto, assim, um protocolo, digamos, uma orientação que nós temos dado com a equipe da Físio, da Fono, tudo, nós sempre sugerimos aos educadores que eles mesclem as atividades dessas crianças. Então, é importante, até os 7, 8 anos de idade, atividade de cópia para as crianças, né? Até por uma questão de desenvolvimento de córtex motor fino, etc. Mas, o que nós temos sugerido muito é que os educadores tenham atenção de conseguirem fazer uma programação para poupar o desgaste dessa criança. Então, ao invés deles ficarem 40, vamos supor, dos 40 minutos de uma determinada aula, ficarem 20 minutos fazendo cópia, que essa atividade de cópia, por exemplo, de enunciado, ela já seja oferecida para ele pronto, porque o tempo de execução de uma tarefa que você der para ele vai ser menor, vai ser maior do que uma criança que não tenha fadiga. E aí você não o desmotiva de conseguir fazer. Então, as crianças nessa faixa etária de 6, 7, 8 anos, é muito frequente eles darem uma deprimida, porque eles querem, eles conseguem, eles sabem que podem, mas eles não têm condição física para isso. Então, quando existe esta atenção, né, este manejo correto, o deslanche dessas crianças é muito bom. Então, esse atendimento global, ele é fundamental. Então, nós temos obrigação de orientar, de dar todas essas diretrizes, ter essa reciprocidade, para que essa criança tenha o seu desempenho da forma melhor, né? Muito obrigada. Posso fazer uma pergunta? Aqui. Pode. Estou aqui, na mesa.
Eu tomei cegueta. Aproveitando que você mencionou a fadiga, eu queria perguntar se a sua equipe, que eu vi que é multidisciplinar, espetacular, se existe oportunidade, experiência ou contraindicação no uso dos simuladores de marcha, alguns equipamentos de robótica para reproduzir movimentos, na questão de preservação de amplitude de movimento, de engrama de movimento, de experiência para o movimento. Né? Então, essa linha envolvendo a robótica, ela é sempre uma alternativa muito interessante. O grande segredo nesses manejos envolvendo a tecnologia é que nós não favoreçamos esforços repetitivos para eles. Esse é o grande segredo, cargas, né? Então, todas essas crianças que nós temos acompanhado até hoje, esses rapazes que estão aí com seus 20 e poucos anos, com o tratamento, por exemplo, com a terapia ocupacional, nós temos conseguido, com a abordagem de membro superior, recuperar muito as retrações. E isso tem revertido positivamente na questão da coordenação. Hoje, no Hospital das Clínicas, nós temos trabalhado muito dessa questão envolvendo, robótica, principalmente laboratório de marcha, para nós fazermos as avaliações pré-cirúrgicas, pós-cirúrgicas, que a gente está ainda trabalhando, conhecendo o time correto para cada abordagem, né? Mas essa é uma realidade que eles sim podem utilizar. E sempre com esse... Mas não tem piora progressiva. Se você dosar, assim, frequência de movimento, intensidade, não foi observado perda. Não, se não houver uma intensidade importante, com repetições sucessivas, não. O que nós observamos, sim, com perdas, e perdas que, neste caso, vale a pena dizer que todas as perdas, elas são irreversíveis, né? As que ocorreram foram por um excesso do uso da tecnologia, não só da tecnologia, mas de por exemplo, uma reabilitação com carga, por exemplo, né? Então, existem atividades que essas crianças, no dia a dia, teoricamente, iriam fazer, como subir escada, descer escada, andar longas distâncias, que para eles não é lucrativo, né? Então, eles não trabalhar com repetições e principalmente cargas, mas a tecnologia ela vai fazer cada vez mais parte da vida deles e principalmente à medida que eles estão ficando mais velhos, 25, 30 anos, enfim. E isso, nessa fase, a tecnologia assegura muito a qualidade de vida deles. Os pequenininhos, os mais novos, eles não precisam da tecnologia ainda, eles trabalham muito na questão mecânica, que é importante eles terem o movimento, tudo mais. Mas a tecnologia, o cuidado é esse, com exercícios repetitivos, né, cargas, e aí para a gente fazer a manutenção do processo, né? Mais alguém? Bom dia, meu nome é Carlos. Diante da sua colocação, a senhora nos informou que as mulheres são as portadoras e transmissoras da síndrome de Duchenne. Existe algum exame para se saber da possibilidade dela ser uma portadora, transmissora ou não? Existe. O primeiro exame que a gente faz seria o CPK, as enzimas musculares. Transaminase, o TGO, TGP, transaminase pirúvica oxalacética, o CPK, que é a creatinofosfato, aldolase, né? Que nas portadoras, elas estão em 80% dos casos, até em torno de 3 vezes o valor de referência. Nós conseguimos fazer a análise genética destas mulheres a partir de um caso índice na família. Então, se existe um histórico de um primo,
na família, na linhagem materna, um primo, um irmão, né, acometido, essas mulheres da idade reprodutiva dessa mesma linhagem, elas devem ser submetidas ao estudo genético, no qual nós usamos o indivíduo índice afetado, temos o material dele, a deleção dele de referência, para pesquisar nas portadoras, e enfim. E aí a gente poder fazer as avaliações e as orientações. Já está tramitando, do ponto de vista federal, a introdução, sim, de uma forma protocolar e rotineira nas meninas adolescentes, né, e nos pré-natais, né? Então, assim, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia e a de Pediatria já estão protocolando. E nas crianças, nós estamos numa fase também de batalha, agora que nós temos resultados importantes de mudança da evolução clínica da doença, e essas mudanças são mais evidentes, elas são melhores, quanto mais precocemente nós conseguimos abordar as crianças. Então, nós estamos, junto aos órgãos competentes, trabalhando para instituirmos uma triagem, pelo menos com o CPK, para os meninos, né? É um exame barato, o SUS paga e não tem problema nenhum. Com microdosagem a gente consegue fazer. Então, no momento da alta da criança, né, nós fazemos, junto com a coleta do teste do pezinho, uma amostra de sangue no laboratório daquela maternidade é feita. E essas crianças com índice aumentado são referenciados para que esse estudo seja melhor realizado, né? Então, durante um tempo, todas as vezes que eu levava essa questão, eu era muito criticada, porque eu iria estar alertando, trazendo um desconforto muito grande para a família, diante de uma doença que não tinha cura. Mas hoje eu acho que nós já temos dados suficientes para mostrar que temos que alertar, porque muitas dessas crianças, filhos dessas mães afetadas, quando o menininho o mais velho começa a ter sintoma, de modo geral, dependendo, ela já tem mais um ou dois filhos, né? Dependendo, né, de quantos filhos ela tenha tido. Então, pela história natural, ela poderia ter no mínimo mais 2 filhinhos, quando o mais velho começar a ter sintoma. E a gente tem muitas famílias com 3, 4 meninos afetados e a mãe não tinha noção disso. Então, quando o primeiro suspeita, nós vamos investigando e por cadeia temos uma série de outros. Então, eu acredito que nos próximos 2 anos a gente já vai modificando isso junto ao Ministério da Saúde, junto aos órgãos competentes, Conselho Federal. A gente tem ido bastante conversar com os órgãos competentes para mudarmos essa cultura, né? Mas eu acredito que a gente consiga. E vale dizer só um único... muitos desses meninos... hoje, como a maioria das pessoas tem plano de saúde, as crianças vão muito a pronto-socorro, né? As crianças não vão muito mais ao pediatra rotineiramente. Não é infrequente, na pesquisa de febre de origem determinada numa criança, coletar exames de sangue, entre eles as transaminases, TGO e TGP. E a maioria dessas crianças são referenciadas a um hepatologista para investigar hepatite. E, infelizmente, mesmo nos protocolos da hepatologia, não estão contempladas os diagnósticos diferenciais em relação ao aumento das transaminases do TGO e TGP, que são, além de enzimas hepáticas, também musculares, né? Então, elas vão estar aumentadas junto com o CPK. E esses meninos... muitas vezes, eles vêm para nós, já chegam ao neurologista com 1 ou 2 biópsias hepáticas normais, inconclusivas, né? Pesquisando TGO, TGP, até que algum hepatologista colhe o CPK e vê um CPK estourado, e aí eles vêm contrarreferenciando. Vale lembrar que o único marcador hepático exclusivo, né? Nós temos o gama-GT, né?
Os outros são também musculares. O gama-GT, ele não está alterado nas doenças neuromusculares. Se ele estiver alterado, realmente tem alguma alteração hepática. Agora, o TGO e o TGP, eles sempre vão estar alterados juntamente com o CPK. Então, é isso. E uma última alerta, sempre que nós introduzimos a corticoterapia no indivíduo, é muito importante que esse corticoide não seja retirado desse paciente sem uma programação, sem uma justificativa. A supressão, a retirada do corticoide, né, a partir de 10 dias da suspensão da medicação, a doença gradualmente vai assumindo o seu comportamento de base, portanto, com aumento de deposição de fibrose no músculo e, consequentemente, essa evolução vai implicar em um dano irreversível a este músculo. Então, quando eu estou tratando um paciente e ele tem essa medicação suspensa, ao reiniciar o medicamento, eu vou estar sempre começando do zero. Eu não recupero o que ele perdeu. Então, é um trabalho que a gente tem que estar sempre falando com toda a equipe. Eu estou em São Paulo, enfim, né, nós temos pacientes do Brasil inteiro, e essa orientação, ela é sempre dada. Todos os meus pacientes têm o meu telefone celular e em qualquer vigência de qualquer situação clínica, a gente está sempre, com contato com os colegas à distância, que são as pessoas, são os nossos braços direitos, na verdade, né? Então, eu queria deixar esse alerta, que isso é muito importante. Infelizmente, eu já perdi um paciente por supressão súbita do corticoide, e esse paciente fez uma falência múltipla em função da supressão da medicação. E isso não pode acontecer, é um manejo totalmente inadequado da medicação. Mas vale dizer que a supressão, ou melhor, a suspensão programada mesmo, com retirada lenta do remédio, vai, a partir de 10 dias dessa suspensão, implicar no retorno gradual à evolução natural da doença de uma forma irreversível. E só mais uma lembrança aqui, independente do estágio clínico que o paciente chega a um consultório, pelos benefícios reais que o corticoide executa no coração, principalmente, está indicada a corticoterapia independente do estágio. A dosagem que nós usamos é uma dosagem pequena, uma dosagem anti-inflamatória. Para vocês terem uma ideia, o deflazacort é 1 mg quilo dia, com um máximo de 30 mg dia. E a prednisolona é 0,75 mg dia a cada 10 dias, que a gente usa nas crianças menores. Então, à medida que esse indivíduo vai ultrapassando 30 quilos, a dosagem não vai aumentando, então a concentração vai diminuindo. E o indivíduo estável, depois do estirão da puberdade, nós conseguimos manter os efeitos benéficos no coração com uma concentração de 0,2, 0,3 miligramas quilo dia, que é muito baixa, né? Então, assim, o grande segredo é a estabilidade da medicação somado a toda essa abordagem que a gente faz. Então, tá bom, muito Quero obrigada. agradecer, então, a presença da doutora Maria Bernadette, muito obrigada, até pela generosidade do seu tempo aqui. E convido vocês agora a um intervalinho, tá? Obrigada.